gente! Meu nome é Mayara. Meu nome é Jamile. Meu nome é Lívia. Nós somos do 9º ano e o tema que a gente pegou é Brasil no século XX. Eu peguei o tema Cultura Urbana se Transforma. Eu vou falar sobre a sociedade brasileira que passou por uma transformação muito grande em questão de desenvolvimento e tudo mais. A sociedade brasileira, ela cresceu muito porque em 1820 tinham 14 milhões de pessoas no Brasil. Em 1920 já tinham 27 milhões de pessoas e em 1930 tinham 33 milhões de pessoas no Brasil. Então, pra vocês terem uma ideia de como cresceu o Brasil, tipo assim, sabe, no estado de dedos cresceu. São Paulo e Rio de Janeiro, eles se tornaram as grandes metrópoles, estão nessa caminhada longa desde 1920, inclusive. E os outros estados demais, eles cresceram também, mas não foi tanto assim quanto o Rio de Janeiro e São Paulo. Muitos ainda viviam nos campos. Muitos ainda gostavam de pegar o cavalo ali pra ir aqui. E aí veio o nascimento da Belle Époque. A Belle Époque trouxe muita coisa pro Brasil. Telefone, avião, rádio. E isso atualizou, digamos assim, os brasileiros, né? Então, a pessoa que gostava de pegar o cavalo e, sei lá, comprar um pão, ela ia do quê? De carro, entendeu? Então, assim, ó, melhorou muito a vida dos brasileiros com essa Belle Époque, com as coisas que ela trouxe, com as novidades que ela expôs pro Brasil. E aí, tem 1920, Epitácio Pessoa, que na época era o presidente, ele decretou a criação de uma universidade, que foi chamada Universidade do Rio de Janeiro. Nessa universidade tinha engenharia, tinha medicina, e aos tempos foi pegando novos cursos, foi acrescentando os novos cursos. Com o tempo também foram criando outras faculdades e outras universidades. Por exemplo, a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Filosofia, e aí, entre outras ou tantas outras, que mais tarde também foi criada a Universidade de Minas Gerais. Em 1922 foi a comemoração do centenário da independência do Brasil, que teve a Exposição Internacional. A Exposição Internacional, ela trouxe várias artes, várias exposições da Europa para o Brasil, para fazer essa comemoraçãozinha assim, né, de independência e tudo. Nesse meio tempo que viram a exposição internacional, acharam o máximo e fizeram a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil, que reunia vários países e esses países traziam um pouco da sua arte. A ideia da Semana da Arte Moderna, que foi de 13 a 17 de fevereiro, foi o quê? Foi trazer para o Brasil aquela essência dele, essa essência que ele tem, essa característica que ele tem. Então a ideia toda, tudo o que aconteceu na Semana da Arte Moderna, aqui teve leitura de poema, teve música, teve exposição de arte plástica, a ideia toda foi para trazer para o Brasil uma essência dele, entendeu? Uma arte dele, que a gente foi pegando de país em país e criou a nossa. Uma das pessoas que participaram da Semana da Arte Moderna, uma artista intelectual que participou, foi Tarsila do Amaral. O meu tema é sobre a crise da República Oligárquica. A crise da República Oligárquica aconteceu entre 1919 e 1930. E antes da crise da República Oligárquica, o café ele era o produto mais exportado do Brasil. Só que em 1906 aconteceu a queda da exportação, que aí o Afonso Pena ele liberou a política da valorização do café, que o café estava sendo muito produzido, estava bastante produção. Só que aí eles demandavam café e sobrava bastante, então isso estava causando prejuízo para eles. Aí eles fizeram um decreto no convênio de Taubaté, um acordo que o governo brasileiro teria que comprar todo o café que sobrasse. Eles teriam que comprar. Só que aí o governo não concordou com isso, mas depois que veio o presidente Afonso Pena e decretou esse negócio, aceitou. Assim surgiram os 3 grupos. A burguesia industrial, que reivindicava a política de desenvolvimento por meio de altos impostos para os produtos estrangeiros. A classe média urbana, grupo ligado às atividades industriais, bancárias e comerciais. E os operários, que pressionavam o governo para melhorias de vida e trabalhistas. E assim aconteceu a crise da República Oligárquica. Bom,
gente, o tema que eu peguei foi o movimento tenentista e eu vou falar pra vocês basicamente o que foi o tenentismo. O tenentismo ele vem da palavra tenente, entenderam? Bom, então tá, o tenentismo ele foi um movimento da República Oligárquica de origem urbana, onde eles tinham um conflito contra a República Oligárquica, pois eles eram contra a oligarquia. Jamile, quais eram essas oligarquias? Era a política de café com leite, da política dos governadores, entre outros que tinha mais, todas essas políticas que envolvia fraude. Os principais objetivos deles eram a modernização do Brasil, inclusive a econômica, o voto secreto, o fim das fraudes e o nacionalismo, que para quem não sabe, nacionalismo é o amor pela nação. A primeira revolta foi a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que ficou conhecida como cartas falsas. Por quê? Porque, teoricamente, o Arthur Bernardes ele fez uma carta falando coisas não muito apropriadas para os tenentes, e os tenentes ficaram um pouco bravos, entendeu? Bem pouquinho, quase nada. Eles foram para frente do Forte de Copacabana e lá eles iniciaram. E lá foi meio que o encontro, no Forte de Copacabana foi o encontro para eles poderem iniciar meio que esse protesto, que eles foram para as ruas. Só que aconteceu um massacre onde somente 2 conseguiram, assim, sair vivos, né? Que daí, como eu ia falando, somente 2 saíram vivos desse massacre, que foi o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. O segundo movimento foi o movimento Revolta de 1924, que aconteceu em São Paulo há exatamente 2 anos depois do primeiro movimento, que foi o 18 do Forte de Copacabana. O líder foi o Isidoro Dias. Os tenentes eles conseguiram tomar o governo de São Paulo porque eles estavam descontentes com o Arthurzinho ele sendo o governador e com a economia de São Paulo. Mas o que aconteceu? O governo federal ele conseguiu bombardear São Paulo, onde a grande maioria dos tenentes eles foram para a região do sul e ajudaram bastante a coluna Prestes, que a coluna Prestes vocês vão entender muito bem, que eu vou falar mais pra frente, que fez parte de um desses movimentos que o tenentismo aí estava presente. No mesmo ano que aconteceu o movimento de 1924, ocorreu também a Comuna de Manaus, que aconteceu na região de Manaus. Sabia não? E eles estavam sofrendo bastante com a queda de borracha, do preço de borracha. E cada vez que se passava, o governo ele ficava mais corrupto e as oligarquias estavam dominando as regiões. Ou seja, cada dia que se passava, as oligarquias estavam tendo mais força e mais poder. E com tudo isso que aconteceu, os tenentes eles conseguiram tomar a sede do governo de Manaus. E daí eles conseguiram passar rapidinho para alguns municípios. Por que rapidinho? Porque os soldados do Barreto, eles tomaram de volta a sede e daí meio que eles ficaram por pouco tempo os tenentes, mas assim, acredito eu que nesse pouco tempo eles conseguiram meio que espalhar um pouco sobre o que era o tenentismo. E por último, e a mais importante, eu vou falar sobre o movimento da coluna Prestes, que esse movimento foi bastante importante e ele se inicia no sul do Brasil e vai percorrer 25 mil quilômetros de 1924 a 1927. Esse movimento eu vou resumir bem do meu jeito mesmo aqui, só pra fechar com chave de ouro. O que aconteceu é que entre 1924 a 1927, todo esse tempo que eles teve foi basicamente para isso, entendeu? Para eles conseguirem viajar por todo o Brasil, digamos assim, para mostrar para as pessoas o que era o tenentismo, os objetivos dele e o que eles eram contra, o que estava acontecendo no governo e por que existia aquele movimento. Então, assim, quanto mais eles fossem e mais ganhassem o voto da população, conseguissem, assim, a população e junto com eles, esse movimento ele ficaria mais poderoso, mais conhecido. E por fim da coluna Prestes foi quando muitos acabaram indo para a Bolívia, inclusive o Luiz Carlos Prestes, que ele foi um dos maiores líderes mais importantes desse movimento. Então, foi isso basicamente o movimento tenentista. Eu espero que vocês tenham entendido. O movimento de 1930 foi um movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que atingiu o golpe do Estado. O golpe de 1930
1930 foi que tiraram o presidente Washington Luiz do governo em dia 24 de outubro de 1930. Impediu a posse do presidente Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Uau! Nossa! Nós somos incríveis!